Obrigado, Renato. Bom dia aí a todos. Uma brilhante aula do Renato, tocou em vários pontos muito importantes que a gente tem ressaltado hoje e parece que a gente combinou, eu vou dar sequência às ideias que ele lançou aí, que são ideias importantíssimas com relação a biomarcadores e indicadores de tratamento. Um enorme prazer estar aqui hoje com vocês nesse evento, um evento que tem se reafirmado como muito relevante aí na retinonologia brasileira. Vou começar a compartilhar. Vamos só... Espera aí, hein? Beleza, então vamos começar. Eu vou começar de uma forma diferente hoje, né? Primeiro, fazendo um reconhecimento da relevância desse encontro do Grupo Opt, um grupo que eu vi nascer praticamente, com grandes figuras aí de protagonismo nacional, né? Temos o capitão Amauri aí, que é uma pessoa cujo currículo e cujas competências aí são bem conhecidas. Temos colegas brilhantes, como o Renato, que me antecedeu, né, o Sérgio, o Mário e tantos outros, né, o Jonathan também. Então, é um enorme prazer estar aqui conversando com vocês. Hoje é dia do aniversário do Suel Abujamra, então eu vou fazer uma homenagem. Eu nunca tive nenhum vínculo com ele, ele foi um pioneiro, entretanto, no diagnóstico e tratamento da retinopatia diabética, angiografia, laser, milhares de consultas públicas de saúde no SUS, no seu próprio instituto, uma trajetória brilhante na USP e na Unisa. Teve uma importância muito grande na nossa SBRV e no nosso CBO. Então, assim, fica meu agradecimento. Acho que a gente tem que celebrar a memória dos bons, né? Então, hoje é aniversário dele. Parabéns aí, Suel. Vamos conversar, então, aqui, falando sobre um assunto muito relevante, que é a fibrose em degeneração macular. O Renato tocou em pontos muito importantes. Combinei que eu me estenderia um pouquinho mais de 10 minutos, mas acho que a gente tem essa folga aí. Bom, então, os tratamentos atuais da DMRI neovascular ainda enfrentam desafios, como o Renato falou. As injeções exigem consultas frequentes, né? A gente viu aí a iniciativa do QE, que é uma iniciativa muito interessante. Eu faço isso também aqui na clínica. Mas as injeções não têm prazo para acabar, principalmente nos 2 primeiros anos de tratamento. E o efeito das drogas é curto. E uma minoria, na verdade, retém uma visão compatível com as atividades habituais a longo prazo nos estudos de vida real. Então, assim, realmente é um cenário longe do que seria o cenário ideal que a gente busca para os nossos pacientes. Mas estamos olhando os marcadores corretos? Será que só o fluido na OCT importa? O Renato falou em pontos muito importantes. Os trials fase 3 da DMRI exudativa, por exemplo, 9% perdiam visão, mesmo bem tratados, com terapia mensal. Né? Isso era devido à atrofia e à fibrose, em proporções atuais. Veja, de fato, o fluido pode não importar tanto. Né? Esse paciente do estudo original Harbour, com ganho de 10 letras de visão e sem fluido nenhum, após 12 injeções mensais de ranibizumab, mas também esse outro, né? Também do mesmo estudo, mesmo número de injeções e de ganho visual, mas com um fluido subretiniano persistente, que pode, na verdade, trazer resultados até melhores a longo prazo. Então, eu trago um outro enfoque. A cicatrização das membranas neovasculares em sua história natural ocorre, na grande maioria, com a formação de uma cicatriz fibrótica, espessa no exame clínico, determinada no exame clínico ou fotográfico, né? Expressa nesse exame fotográfico e no exame clínico. É difícil ter um exame que mostre a fibrose, e isso que a gente está buscando hoje. Com o tratamento anti-VEGF, nós vemos a evolução não fibrótica em alguns casos, na retina neurosensorial, com uma espessura mais discreta, sem elevação na bio de fundos, mas, na verdade, com alguma fibrose subretiniana ou subepitelial na tomografia. Então, é ainda um desafio a gente ver esses biomarcadores em seu estágio mais inicial. O risco de fibrose no CAT esteve relacionado a algumas características no baseline, vistas no OCT, como maior espessura retiniana central do complexo tecidual subfoveal, líquido residual subfoveal, ou a presença do que nós vamos falar um pouquinho, o SHRIM, que é esse material subretiniano hiperreflexivo. Na angiografia, a gente viu uma membrana de tipo 2 trazendo 5 vezes mais risco, quer dizer, aquela membrana sobre o epitélio pigmentado, a membrana grande com bloqueio de fluorescência. Então, a angiografia, que é pouco realizada hoje, poderia nos trazer um insight ainda maior sobre o maior risco de fibrose nesses pacientes. Um dos alvos mais importantes, como eu mencionei, é o SHRIM, esse material hiperintenso, como eu mencionei. No asterisco amarelo,
nós vemos esse material subretiniano hiperreflexivo que é atribuído à exudação, principalmente de membranas do tipo 2, mas não exclusivamente. Este seria, na verdade, um subtipo de stream. Outras situações podem causar esse material hiperreflexivo, mas no caso da nossa doença em foco, a gente tem que ficar muito atento a esse ser um substituto, né, um surrogate de exudação, principalmente nas membranas de baixo fluxo, quando há dúvida se há vazamento ou não. Esse material pode regredir com tratamento anti-VEGF. O controle do stream é essencial para evitar que haja processo fibrótico acima do EPR, com comprometimento severo do prognóstico visual. O stream também pode ser de uma membrana tipo 1 ou 2, como eu mencionei, hemorragia ou um depósito viteliforme. Ele pode ser a representação não só de fibrina e exudação, mas de outras situações, como sangue e material viteliforme. Nesse momento, a gente fala desse tipo de stream relacionado à exudação, que é o mais associado à fibrose, como mostrado no CAT, ou, melhor falando, melhor associado à virada angiofibrótica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso em breve. Na árvore de 2019, nós vimos uma coisa bastante interessante, que foi o uso de TPA junto ao ranibizumab, sendo eficaz em reduzir o stream. Isso foi feito pelo grupo japonês e poderia beneficiar a longo prazo contra a fibrose e melhorar o prognóstico visual. Então, existem outros grupos também preocupados com essa questão da fibrose, buscando alternativas. Por ora, nós sabemos que a terapia anti-VEGF adequada reduz muito o stream. Quando isso não acontece, a virada angiofibrótica pode ser mais rápida, reforçando o papel do stream como um importante marcador prognóstico da resposta terapêutica. E com novos tratamentos, como o brolucizumab, alguns pacientes mostram uma redução rápida e duradoura desse stream, o que pode ajudar a controlar a evolução para a fibrose. A questão chave, como eu falei, da virada angiofibrótica, né, ou em inglês angiofibrotic switch, parece ser o acionamento de um mecanismo angiofibrótico em alguns cenários de DMRI. O complexo neovascular evolui nesses casos para a formação de uma lesão fibrovascular sob o estímulo de fatores pró-fibróticos. E, finalmente, uma cicatriz fibrótica com destruição dos fotoreceptores, EPR e córeo capilar. Curioso é saber que há um balanço constante entre VEGF e um fator de crescimento do tecido conectivo, o CTGF, nos meios oculares, que se expressa na hipóxia e na reperfusão em modelos de cultura de células do EPR retiniano, com a expressão de fatores pró-fibróticos e de colágeno tipo 4 e expansão da matriz extracelular, o que foi atenuado com o uso de antioxidantes. Esse ciclo poderia ter papel importante desde as fases iniciais da DMRI. Muito importante notar que há uma relação direta dos níveis de CTGF e fibrose periretiniana em diversas doenças retinianas. Esses níveis aumentam também em proporção direta à atividade neovascular intraocular, já que o VEGF-A regula para cima o CTGF, mas esse último inibe a produção e inativa o próprio VEGF. Quando passa a predominar o CTGF, há a virada angiofibrótica. A ação profibrótica tem um limiar e o próprio VEGF pode fazer com que esse CTGF atinja esse limiar. Nesse sentido, uma terapia anti-VEGF pode limitar a expressão de CTGF e, consequentemente, da fibrose. A injeção de anti-VEGF realmente é potente para impedir a proliferação fibrosa. Os glaucomatólogos já sabem disso, e a tese da Cris Hilgert, esposa do nosso colega Álvaro de Campo Grande, foi sobre essa propriedade. Talvez o endpoint de vazamento não seja o suficiente para guiar retratamentos, esse é um alerta. Claro, a fibrose não é a reparação normal do organismo que tende a repor o tecido danificado. Sob estímulo inflamatório crônico de exudação induzida por leucócitos em uma lesão neovascular altamente permeável, com fatores pró-fibróticos como o CTGF, se dá a proliferação glial e, eventualmente, a fibrose, com excesso de deposição da matriz extracelular. Anticorpos monoclonais podem bloquear esse processo e vêm sendo estudados. Na análise multimodal, nós vemos a fibrose como uma área bem demarcada, amarela e elevada na retinografia, hipofluorescente nas fases iniciais da angiografia, com lenta impregnação sem vazamento em fases tardias. Na OCT-angiografia da retina externa, uma lesão silenciosa, vasos calibrosos e arterializados, mais visíveis no slide da córeo capilar aqui, de características maduras, perene, poucos e calibrosos vasos. Na OCT estrutural, a gente até não imaginaria que essa banda hiperrefletiva abrigaria esse complexo neovascular com fluxo. Então, esses são os aspectos que a gente procura ver. Um exame que ajudaria muito, mas não é disponível ainda comercialmente,
seria o OCT sensível à polarização, demonstrado aqui pelo grupo de Viena num olho normal. Não é disponível comercialmente ainda, né, e separa uma estrutura neovascular de uma estrutura fibrótica, demonstrando a estrutura birrefringente dessa última. Mas o que é universalmente usado no manejo dos pacientes da DMRI é o OCT em domínio espectral, né? Recentemente, houve uma sistematização da fibrose nessa modalidade de imagem. A do tipo A é uma lesão hiperreflexiva abaixo do EPR, com ou sem anomalias intralesionais hipointensas, lamelas, colunas. É a mais frequente, paradoxalmente, pois não era antes contabilizada. Fibrose subretiniana era chamada reação fibrótica acima do plano do EPR. Mais benigna das formas, é compatível com boa visão. Até que a fibrose ocorra sobre o EPR, caminhando para o quadro de fibrose fibroglial e pior prognóstico visual. Essas lesões tipo B, além de componente subepitelial tipo A visto nas setas amarelas, estão acima do EPR no espaço subretina neurosensorial, visto aqui pelas setas vermelhas. Finalmente, as lesões do tipo C, nessa classificação do grupo francês, ou fibrogliais, de prognóstico visual muito ruim, heterogêneas, proeminentes e avançando sobre a retina sem EPR sobrejacente. Ele termina nas setas brancas. Surgem mais em olhos com hemorragias subretinianas e com rupturas do EPR. Bom, lembram da virada angiofibrótica? Ela ocorre entre o segundo e o quarto ano, na maior parte dos pacientes que evoluem para fibrose. E tem caminhos diferentes em função do tipo de neovascularização. No tipo 1, mais frequente, a membrana evolui para um pé de fibrovascular, na maior parte das vezes, uma fibrose do tipo A, quando então ocorre erosão do EPR sobreadjacente, com shrim, né, que nós já mencionamos, levando a uma lesão do tipo B, que tem um componente sobre o EPR, e finalmente para uma lesão fibroglial ou do tipo C. Menos frequentemente pode caminhar para uma lesão fibroatrófica, plana, com menos de 100 micras de espessura. Já a membrana do tipo 2 habitualmente evolui para fibrose subretiniana e lesão fibroglial. Um exemplo do caminho da virada fibroatrófica é um paciente de 90 anos. Olha, membrana tipo 1 em olho esquerdo no baseline, com protocolo tratar e estender, o tratamento controla a exudação, mas vemos a partir do segundo ano a formação de uma fibrose tipo A, que evolui para uma lesão fibroatrófica limitada pelo halo de atrofia do EPR, que é marcador de risco para essa evolução. Voltando à clínica, metade dos olhos do estudo CAT desenvolveram cicatrizes com 2 anos, 20% eram cicatrizes não fibróticas e a grande maioria se instalou no primeiro ano de tratamento. Daí a importância de um tratamento intensivo inicial. Com o tempo, podem estar associadas à atrofia perilesional ou serem mais abrangentes, mas de modo geral tem uma evolução melhor. Já as cicatrizes fibróticas em 5 anos no CAT podiam mostrar estabilidade, ampliação, atrofia perilesional ou em toda a região macular. Também aparece no primeiro ano de tratamento. Atenção! Apesar do crescimento entre o primeiro e o segundo ano ser igual ao do segundo ao quinto, no primeiro período a visão melhorou e no segundo ela piorou bastante. Então isso mostra um outro ponto, falhas no segmento e subtratamento, exatamente porque talvez não estejamos buscando os endpoints adequados. 2 promissores tratamentos de novas drogas, além disso, poderiam nos ajudar no controle da fibrose, falharam ao não alcançarem endpoints. Talvez fossem endpoints errados, como fluido, ou muito prematuros, foram trials de 6 meses de segmento, uma pena no caso do Fovista. Então, ver a fibrose inicial, especialmente a fibrocelular, que tem um pior prognóstico, ainda é um desafio em qualquer modalidade de imagem. Para ilustrar o que falamos, né, esse é um caso de uma paciente que evoluiu com lesão fibroatrófica em olho esquerdo, após um descolamento do EPR muito grande, que não foi tratado, foi na era pré-VEGF, na época ela não quis fazer PDT. 2 anos depois, ela notou, então, metamorfopsia e baixa visual no olho único, olho direito, e voltou a nos procurar. Não havia na fluoresceína ou na indocianina evidências de neovaso nesse olho direito. A OCT mostrava pedis drusenoides subfoveais com poucas alterações na autofluorescência. O olho esquerdo mostrava típicos aspectos fibroatróficos. Então, um caso desafiador de alto risco de complicar, olho único, uma paciente bastante exigente. O paciente continuou sendo acompanado e a visão do olho direito lentamente piorou. 3 anos depois estava com 20/40, sem nenhuma evidência exudativa no olho direito. E na OCT um aumento desse pé de drusenoide com fosse hiperintensos intrarretinianos. Lembro, olho único. Decidi não tratar, segmento atento. 1 mês depois me liga muito assustada, dizendo que acordou bem pior. Essa é a imagem, um descolamento gigante do EPR, levemente irregular, com alguma hiperrefletividade na face externa do epitélio,
líquido intrarretiniano, pode até ser pseudoexudativo em PEDs muito altos, acima de 275 micra, mas era esse o novo cenário. Essas são, então, a fluoreindocianina, né, isso já tem 7 anos. Nós, então, decidimos tratar mensalmente com a aflibercept esse olho, né, recebeu muitas injeções mensais, e um ano depois, essa era a situação, né, sem neovaso nas angiografias e uma visão melhor, mas ainda 20/50 de visão. Em algumas ocasiões, voltava com pouco líquido, veja na seta verde ali, e stream, né, na seta vermelha. Não diminuímos o ritmo, intensificamos o tratamento com a aflibercept mensal e 7 anos depois, graças a esse tratamento intensivo, sem fibrose, uma visão praticamente plena, 20/25 de visão, né, um caso, um desfecho realmente surpreendente, com poucos sinais de atividade da angio-OCT pelos critérios do grupo francês de Coscas. Agora, né, como flexibilizar? Vamos continuar injetando em que frequência? Qual é o meu endpoint? Né? Esse é o desafio que eu também não sei e trago isso para o nosso questionamento. Então, muito obrigado. Eu queria finalizar lembrando que a fibrose deve ser uma preocupação, eu tenho falado sobre isso recorrentemente, no manejo a longo prazo dos pacientes com DMRI neovascular. Talvez fluido seja um biomarcador indireto de tratamento e o resultado, né, seja dependente de outros fatores. A virada angiofibrótica tem que ser evitada a todo custo. Tratamento frequente anti-VEGF pode impedi-la, e em alguns casos a gente talvez precise implementá-lo além do fluido. E, finalmente, talvez a gente continue a subtratar os nossos pacientes. Muito obrigado, parabéns pelo evento.